Alexandre de Moraes não estava sozinho quando decretou a prisão de Bolsonaro. Começa agora JBR News. A partir da segunda-feira dessa semana, o presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou essa prisão depois de atos em favor de Bolsonaro que aconteceram no domingo. Bolsonaro não foi aos atos porque, enfim, as restrições ali determinadas a ele diziam que ele não podia sair de casa nos fins de semana. Mas de casa, Bolsonaro acabou entrando numa live promovida pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que ligou para ele, fez uma chamada de vídeo e o colocou dentro da manifestação. E aí também foram colocadas postadas fotos pelos filhos de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, até por Eduardo Bolsonaro, e de Belém do Pará, onde estava também a esposa do ex-presidente Michele Bolsonaro, também o colocou no ar. As restrições que estavam impostas por Alexandre de Moraes a Bolsonaro diziam que ele não poderia participar de redes sociais de terceiros, e acabou acontecendo isso no domingo. Por conta disso aí, então, Bolsonaro está em prisão domiciliar. Ele está em casa, mas agora ele não pode mais sair de casa, ele está preso em casa, só pode receber visitas autorizadas por outras pessoas, só pode então ter o convívio daquelas pessoas que vivem com ele aqui na casa, num condomínio onde ele mora aqui em Brasília, que são a própria Michele e a sua filha Laura, e as demais pessoas para visitá-lo precisam de autorização. Ou seja, é uma situação agora de fato de prisão. Uma decisão complicada, porque ela escala a crise política envolvendo Jair Bolsonaro. O Congresso está voltou aos trabalhos ontem, e isso deve intensificar as ações ali. Já há pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes circulando no Senado. Um deles é pedido pelo senador Espiridião Amin e já teria a essa altura 35 assinaturas de apoio. Enfim, a escalada cresce, não apenas aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos divulgou uma nota de apoio em solidariedade a Bolsonaro, e isso acontece na véspera do início de fato do tarifaço, da sobretaxação em 50% dos produtos brasileiros. O governo brasileiro já avalia que isso pode endurecer as posições dos Estados Unidos e dificultar novas negociações que vinham sendo feitas ali com relação a retirar outros produtos desse tarifaço, dessa sobretaxação. Enfim, é toda uma situação complicada, uma situação difícil que vai se agravando. E aí há uma avaliação feita pelos ministros do Supremo e pelo governo de que, na verdade, Jair Bolsonaro teria cavado essa prisão. Ele claramente sabia que estava ali testando os limites das restrições feitas a ele, ou seja, sabia que aquelas publicações que foram feitas nas redes sociais durante as manifestações iam acabar trazendo problemas a ele, mas diante ali de uma expectativa de que a essa altura já não há mais a menor possibilidade de reversão da sua condenação ao final do julgamento no Supremo Tribunal Federal, um final de julgamento que já está relativamente
próximo, prevê-se aí o final desse julgamento para setembro, diante da expectativa de que não há possibilidade de reversão desse resultado, o que Bolsonaro então começou a fazer foi se vitimizar, ou seja, aumentar a sua situação, agravar a sua situação para se vitimizar perante o seu eleitorado, fazer com que esse eleitorado se mobilize a favor dele. Uma pesquisa do Instituto Quest, que foi divulgada agora na manhã dessa terça-feira, mostra como essa situação de Bolsonaro ainda divide o país. Segundo a pesquisa Quest, 53% dos entrevistados se disseram a favor da prisão de Bolsonaro, mas 47% se disseram contra. Ou seja, isso mostra que o país ainda se encontra bem dividido com relação a essa questão. Enfim, a ideia então agora é escalar essa situação e tentar fazer com que Bolsonaro pareça uma vítima de exageros cometidos ali por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que resolveu, por outro lado, e esses são bastidores aí da decisão que foi tomada, se cercar ali de aliados dentro do Supremo. A decisão, embora monocrática, ou seja, uma decisão somente de Alexandre de Moraes, foi feita depois da consulta a outros ministros do Supremo, e as informações é que ele teria tido o apoio de pelo menos 7 dos ministros ali do Supremo, ou talvez até 8 deles. Ficariam ali contra os 2 ministros que Bolsonaro nomeou, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, e em alguns momentos, em algumas situações, ainda não se sabe exatamente até que ponto, o ministro Luiz Fux. Os demais estariam aí com Alexandre de Moraes nessa questão. E Alexandre de Moraes ainda deve submeter a decisão ao plenário, enfim, como uma demonstração de ratificação da posição ali dele. Agora, Alexandre de Moraes não tem a unanimidade do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, por não ter essa unanimidade, uma ideia que tinha surgido na semana passada de se fazer uma manifestação de apoio mais ampla a Alexandre de Moraes, ela não aconteceu. Na sessão de abertura do Supremo, na sexta-feira da semana passada, só falaram sobre a situação política, enfim, só manifestaram solidariedade, falaram sobre a situação política, sobre as ameaças à soberania do país. O próprio Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o decano Gilmar Mendes. Os demais ministros ficaram calados. Há, segundo a avaliação de alguns ali que, embora não externem isso, também às vezes se preocupem um pouco com certo ativismo judicial do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, a crise só se agrava, a situação é complicada nesse momento. Jair Bolsonaro está preso na sua casa e a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. E pedindo a sua opinião, o que você acha disso tudo? É justo Bolsonaro estar preso? Não é justo? Comenta aí, a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.